Queridos alunos, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor Edmar, professor do 8º ano do Colégio Leonardo da Vinci. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais com os números, gente? Irracionais. Vamos definir e reconhecer o número irracional, relacionar a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência com o número irracional π, para, em seguida, calcular o comprimento e a área desta circunferência. Ok? Galerinha, aqui no nosso primeiro slide nós temos o quê? A definição de um número quê? Irracional. Galera, é irracional todo número que não pode ser o quê? Representado na forma fracionária, sendo o numerador o número inteiro e o denominador também o número inteiro, só que diferente de zero. Traduzindo, é irracional todo número que não é racional. Beleza? Eu trouxe aqui, 3 exemplos de números irracionais. Se vocês observarem o primeiro, nós temos uma dízima, um decimal infinito, que não é periódico, ou seja, eu não tenho um período representado nesta dízima. Se vocês observarem aqui, eu tenho 0,1, depois eu adiciono mais um zero, vou ficar com 0,01, depois eu acrescento aqui mais um zero, eu vou ficar com 0,001. Ou seja, eu não tenho uma repetição constante e infinita, eu não tenho período, beleza? Este número é irracional. Por quê? Porque ele representa uma dízima que não é o quê? Periódica. Tudo bem? As dízimas não periódicas são números irracionais. No nosso segundo exemplo, gente, eu tenho aqui, a raiz quadrada de números o quê? Primos. Peguem uma calculadora, calculem a raiz quadrada de 3. Perceberão que o resultado é uma dízima não periódica. A mesma coisa vai acontecer com a raiz quadrada de 5 e também com a raiz quadrada de 7, com a raiz quadrada de 11, a de 13, ou seja, a raiz quadrada de todos os números, o quê? Primos. Apresentarão, resultados como resultado dízimas que não são periódicas. E no nosso terceiro exemplo, olha ele aqui, galerinha. Olha o número irracional π. Este número irracional π, ele representa o quê? O 3,1415925 e assim por diante. Professor, por que este 3,14 aproximado, ele é representado pela letra grega π? Gente, ele tem essa representação, porque dentro da matemática ele é um número muito importante. Ele é um número irracional que aparece em vários cálculos, como perceberemos, como vamos perceber no próximo slide. Nós temos aqui um outro exemplo, de número irracional especial, que foi representado aqui pela letra grega φ. Vale aproximadamente 1, o que, gente? 61. Ok? Então, assim, resumindo este slide, quais são os números irracionais? Os números irracionais são todas as dízimas o quê? Não periódicas, ou seja, são aqueles decimais infinitos que possuem infinitas casas decimais, porém são infinitas casas decimais não periódicas, não possuem uma repetição constante e infinita. Beleza, galera? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o número irracional π. Galera, o número irracional π, como mencionado, lá no nosso slide de apresentação, é o número obtido
a partir da razão. Opa, professor, o que é uma razão? Galerinha, a razão entre dois números é o quociente entre eles, sendo o segundo número diferente de zero. Professor, não entendi. Galera, quociente é o resultado de uma o quê? Divisão. Show de bola? Então, quando eu falo que o π é o número obtido a partir da razão, a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Traduzindo, se vocês olharem aqui para a imagem, o que é o comprimento desta circunferência? É toda esta parte tracejada. Ou seja, imaginem que vocês estejam aqui no ponto A e que vocês vão caminhar por esta linha tracejada até completar o quê? Uma volta, ou seja, até retornar ao ponto A. Essa distância percorrida é o comprimento da circunferência. Professor, o que é o diâmetro? O diâmetro é o que está representado na imagem pelo segmento azul, ou seja, o segmento BC. É um segmento de reta que une dois pontos distintos da circunferência, ou seja, os pontos B e C, por exemplo, passando por onde, gente? Passando pelo centro da circunferência, que aqui foi representado pelo ponto O. Entendido? Então, assim, quando eu pego a medida do comprimento, parte tracejada, e faço a divisão, né? Ou seja, vou dividir esta medida pelo diâmetro da circunferência, que é este segmento azul, eu vou encontrar sempre o número irracional π, que vale aproximadamente quanto, gente? 3,14. Vocês podem, né, efetuar este teste com qualquer tipo de circunferência. Vocês perceberão que o resultado é sempre um número próximo de 3. Ok? Galera, quais são as aplicações? Antes de realizar qualquer aplicação aqui que envolva este número irracional π, é importante observar o quê? Que naquela circunferência que foi apresentada anteriormente, e eu posso até voltar daqui a pouco, vocês perceberão que o diâmetro, ou seja, aquele segmento azul que eu mostrei, equivale à medida o quê? Ao dobro da medida do raio. Como assim, professor? O raio de uma circunferência é sempre o segmento que liga o centro da circunferência até um ponto qualquer desta circunferência. Então, assim, qual é a medida do diâmetro? A medida do diâmetro é sempre o quê? O dobro da medida do raio, tá bom? E quais são as aplicações que nós podemos, né, citar relacionadas ao número π? É a partir do número π que nós conseguimos definir o comprimento e a área de uma circunferência. O comprimento da circunferência é definido pela expressão algébrica 2 vezes o quê? O π, que é um número irracional, que vale, né, aproximadamente 3,14, multiplicado pela medida do raio. Lembrem-se, se o diâmetro equivale ao dobro do raio, quer dizer que o raio equivale à metade do diâmetro da circunferência. Ok? E também nós vamos utilizar este mesmo número irracional π para também calcular o quê? A área de uma circunferência. A área da circunferência ela é definida pela expressão algébrica π vezes o quadrado do raio, ou seja, r ao quadrado. Galera, observem as duas fórmulas e notem a diferença entre elas. O comprimento, eu pego o dobro do raio. E aí eu multiplico essa medida pelo π, pelo número irracional π. Enquanto a área, eu vou calcular o quadrado do raio
e multiplicar o resultado pelo número irracional π. Querem ver como é fácil? Vamos para o primeiro exemplo. Galerinha, aqui no primeiro exemplo diz o seguinte, ó, com um fio de arame, ou seja, peguei um fio qualquer, eu vou construir uma circunferência com diâmetro igual a 20. De acordo com as informações apresentadas, responda. Observem, a questão pediu para usar o π igual a quanto, gente? 3,14. Na letra A, qual deve ser o comprimento do fio da circunferência que será gerada, né? Apareceu a palavra circunferência aqui 2 vezes. Considerem, tá, gente? O que nós vamos observar aqui, ó? De acordo com o enunciado, e aí perdoem o meu desenho, tá bom, gente? Eu quero construir uma circunferência, ok? E essa circunferência, ela deve ter diâmetro de medida igual a quanto, gente? 20 centímetros. Galerinha, se este segmento vermelho, ele tem medida igual a 20, e este 20 equivale à medida do diâmetro, o que eu posso afirmar? Ó? Que este segmento azul, que vai do centro até a circunferência, vai medir quanto, gente? Vai medir 10. É a metade do diâmetro, ou seja, este 10 que eu acabei de encontrar aqui equivale à medida de quem? Do raio. Este 10 representa a medida do raio da circunferência. E por que eu preciso da medida do raio? Porque de acordo com o que nós estudamos no slide anterior, e aí eu vou passar uma borracha aqui na imagem, tá? Como eu acabei de definir a medida do raio, e sabendo que o comprimento equivale a 2 vezes, né, o valor de π vezes a medida do raio, o que nós vamos fazer agora? Substituir nesta expressão algébrica este π por 3,14 está aqui no enunciado. Ó. Ele pediu para usar o π igual a 3,14. E o raio será substituído por 10. Por que 10, professor? Porque 10 é a metade de 20. Ou seja, o raio equivale à metade da medida do diâmetro. Beleza? O que nós vamos fazer agora para achar o comprimento? Efetuar a multiplicação de 2 por 3,14, que vai dar 6,28, e depois 6,28 vezes 10 vai dar o que, gente? Vai dar 62,8 centímetros. O que isso significa, gente? Que em uma circunferência com um diâmetro de medida igual a 10, certo? Uma formiguinha que está aqui no ponto A e que vai dar uma volta completa, certo? Ao redor dessa circunferência aqui, ó. Quando ela retornar para o ponto A, eu posso afirmar que ela percorreu o quê? 62,8 centímetros. É o comprimento desta circunferência. Show de bola? O que ele pediu no item B? No item B agora, ele quer o cálculo da área dessa circunferência, ou seja, toda esta região que eu estou destacando agora com este marca-texto amarelinho aqui. Então, como nós estudamos no slide anterior, na apresentação anterior, sabemos que a área de uma circunferência é definida por esta outra expressão algébrica. Vou pegar aqui o valor de π e multiplicar o π pelo quadrado da medida de quem? Do raio. Como nós já sabemos, lá do item A, o raio desta circunferência é igual a 10, ou seja, π 3,14 vezes 10, que é a medida do raio ao quadrado. Ah, professor, o que eu faço agora?
Olha uma expressãozinha numérica aí, gente. Essa expressão numérica que vocês estudaram no sexto, no sétimo ano. Olha a aplicação dela bem aí, ó. Como eu tenho a operação de multiplicação e a operação de potenciação, nós sabemos que a potenciação deve vir primeiro. Ou seja, nosso 10 ao quadrado é igual a 100. Quando eu multiplicar 3,14 por 100, encontramos a área dessa circunferência, que é igual a 314 centímetros o quê? Quadrados. Então, galerinha, com o auxílio do número irracional π, conseguimos definir o quê? O comprimento e a área desta circunferência com diâmetro de medida igual a 10. Show de bola? O que eu vou pedir a todos agora? No slide que foi disponibilizado, gente, no Google Sala de Aula, tem 3 questõezinhas aqui, ó, com seus respectivos gabaritos. Então, vocês vão fazer o quê? Façam a questão 1, confiram o gabarito. Façam a questão 2, confiram o gabarito. Façam a questão 3, confiram o gabarito. Beleza? Terminaram, né? Opa, concluí todas as questões, professor. Show de bola. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui, ó, no próximo slide, clicar nessa listinha que aparece aí para vocês e resolver os quatro exercícios que foram propostos nesta lista. Tá bom? Mais tarde postaremos também a correção dos 3 itens que eu mostrei anteriormente. Show de bola, queridos? Bons estudos e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Forte abraço.